Alguma vez parou para pensar se aquela caminhada diária, que todos os médicos recomendam, está realmente a fazer tudo pelo seu corpo? É-nos dito que caminhar é a chave de ouro para uma velhice saudável. Mas e se eu lhe dissesse que, para quem já passou dos 60, depender apenas da caminhada pode ser uma armadilha? Pode estar a negligenciar músculos vitais para o seu equilíbrio, a sua força e a sua independência. A dolorosa realidade é que muitos de nós caminhamos fielmente todos os dias, mas ainda sentimos os joelhos a fraquejar, o equilíbrio a falhar e uma dificuldade crescente em tarefas simples, como levantar-se de uma cadeira baixa. Sentimos-nos frustrados porque achamos que estamos a fazer tudo certo. O segredo não é parar de caminhar, mas sim complementar a caminhada com algo muito mais eficaz. Neste vídeo, vamos descobrir 5 exercícios simples, aprovados por cirurgiões ortopédicos, que são comprovadamente mais benéficos do que apenas caminhar para manter a sua força, equilíbrio e vitalidade. E fique até ao fim, porque o último exercício é tão simples e inesperado que vai mudar a forma como encara o movimento no seu dia a dia. Vamos começar com o primeiro e talvez o mais fundamental de todos os movimentos que perdemos com o tempo sem nos apercebermos. Pense nisto. Quantas vezes por dia se senta e se levanta? De uma cadeira, do sofá, da sanita, do carro. É um movimento tão básico que nem o consideramos um exercício, mas é a base da nossa independência. O exercício chama-se agachamento na cadeira. Parece simples, e é, mas a sua eficácia é extraordinária. Para o fazer, coloque-se em frente a uma cadeira firme, de preferência sem braços e que não deslize. Os seus pés devem estar à largura dos ombros, bem assentes no chão. Agora, de braços esticados à sua frente para ajudar no equilíbrio, comece a dobrar os joelhos e a empurrar as ancas para trás, como se fosse sentar-se na cadeira. A parte importante é controlar o movimento. Desça devagar, sem se deixar simplesmente cair na cadeira. Assim que sentir o assento, faça uma pausa de 1 segundo e, em seguida, usando a força das suas pernas e dos seus glúteos, empurre o corpo para cima, de volta à posição inicial. O segredo aqui é usar os músculos, não o balanço. Tente não usar as mãos para se apoiar nos joelhos. Se for difícil no início, não há problema. Pode começar por sentar-se completamente e depois levantar-se. Com o tempo, tente apenas tocar levemente na cadeira antes de subir novamente. Por que é que isto é melhor do que caminhar? A caminhada é um excelente exercício cardiovascular, mas não desafia os grandes grupos musculares das pernas, como os quadríceps e os glúteos, de forma a criar força. Estes são os músculos que nos dão a potência para subir escadas, para nos levantarmos do chão se cairmos e para mantermos os joelhos estáveis e sem dor. Quando estes músculos enfraquecem, as nossas articulações, especialmente os joelhos, sofrem toda a pressão, o que leva a dores e a um maior risco de artrose. Ao praticar o agachamento na cadeira 10 a 15 vezes por dia, está a enviar um sinal claro ao seu corpo de que precisa destes músculos fortes e ativos. Está a treinar um padrão de movimento essencial para a vida. Imagine a confiança de saber que se pode sentar em qualquer cadeira de esplanada, por mais baixa que seja, e levantar-se sem ajuda nem hesitação. É a verdadeira liberdade. O segundo exercício foca-se numa área que muitas vezes esquecemos: a força da parte superior do corpo e do tronco. Muitas pessoas pensam que, depois de uma certa idade, não precisam de se preocupar com a força dos braços e do peito. Mas pensem quantas vezes precisa de empurrar uma porta pesada, levantar um saco de compras para o balcão da cozinha ou, mais importante ainda, amparar uma queda. Se tropeçar, a sua primeira reação é estender as mãos. Ter força nos braços, ombros e peito pode ser a diferença entre um pequeno susto e uma fratura grave. O exercício são as flexões na parede. É uma versão segura e incrivelmente eficaz das flexões tradicionais. Encontre uma parede livre e coloque-se a cerca de 1 braço de distância dela. Ponha as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros, ao nível do peito. Mantenha o corpo direito, desde os calcanhares até a cabeça, como se fosse uma prancha.
Contraia os músculos da barriga para não deixar as costas arquearem. Agora dobre lentamente os cotovelos e incline o corpo em direção à parede, mantendo sempre a linha reta. Vá até onde se sentir confortável e depois empurre com força, esticando os braços para voltar à posição inicial. O movimento deve ser lento e controlado. Sinta os músculos do peito e dos ombros a trabalhar. Ao contrário da caminhada, que não trabalha praticamente nada a parte superior do corpo, as flexões na parede são um exercício completo. Fortalecem o peito, os ombros e a parte de trás dos braços. Mas o benefício secreto está no tronco, no chamado core. Para manter o corpo direito durante o exercício, tende a ativar os músculos abdominais e das costas. Um tronco forte é o pilar do nosso corpo. É o que nos dá estabilidade, melhora a nossa postura e protege a nossa coluna de dores e lesões. Comece com 2 séries de 8 a 10 repetições. À medida que se sentir mais forte, pode afastar um pouco mais os pés da parede para aumentar a dificuldade. Este exercício simples, feito consistentemente, não só lhe dará a força para as tarefas diárias, como também construirá uma espécie de armadura protetora para o seu corpo, tornando-o mais resiliente e seguro. Agora que já abordamos a força das pernas e da parte superior do corpo, vamos focar-nos num dos aspectos mais críticos e que mais rapidamente se degrada com a idade se não o praticarmos: o equilíbrio. Todos nós conhecemos alguém, ou talvez sejamos nós próprios, que já teve uma queda ou que vive com o medo constante de cair. Esse medo pode ser paralisante, levando-nos a mover menos, a sair menos de casa e a perder a confiança. A caminhada ajuda um pouco no equilíbrio, mas não o desafia de forma específica. O nosso cérebro e corpo precisam de ser postos à prova para manterem e melhorarem esta capacidade. O terceiro exercício é o andar em linha, também conhecido como o passo de equilibrista. É um desafio direto ao seu sistema de equilíbrio de uma forma segura e controlada. Para começar, encontre um corredor ou uma parede onde se possa apoiar. Fique de pé, ao lado da parede, e coloque um pé diretamente à frente do outro, de modo que o calcanhar do pé da frente toque nos dedos do pé de trás. Imagine que está a andar numa corda bamba. No início, é provável que se sinta muito instável, e é por isso que a parede está lá. Coloque a mão na parede para se apoiar. Tente manter essa posição por 20 a 30 segundos. Concentre-se num ponto fixo à sua frente para ajudar. Vai sentir os pequenos músculos dos seus tornozelos e pés a trabalhar intensamente para o manter direito. São precisamente esses músculos que enfraquecem com a falta de uso e que são vitais para reações rápidas quando tropeçamos na calçada portuguesa, por exemplo. Quando se sentir confortável a manter a posição com a mão na parede, tente levantar a mão por alguns segundos. Depois, tente apoiar-se apenas com a ponta de um dedo. O objetivo final é conseguir manter a posição sem qualquer apoio. Quando dominar a posição estática, pode passar para o nível seguinte: dar passos. Dê um passo lento e deliberado, colocando o calcanhar do pé, que avança junto aos dedos do pé de trás. Dê 5 a 10 passos para a frente e depois, com cuidado, vire-se e volte. Faça isto todos os dias, talvez enquanto a água para o chá está a aquecer. Este exercício está a treinar ativamente a comunicação entre o seu cérebro, os seus ouvidos internos, que controlam o equilíbrio, e os seus músculos. Está a criar novas vias neurais que tornam o seu corpo mais inteligente e reativo a perturbações súbitas. É um investimento direto na prevenção de quedas, o que significa um investimento direto na sua independência e qualidade de vida. O quarto exercício visa um grupo muscular que é frequentemente chamado de o gigante adormecido do nosso corpo: os glúteos. Com o nosso estilo de vida cada vez mais sedentário, passamos horas sentados, o que literalmente desliga os músculos das nádegas. E quando os glúteos são fracos, surgem uma série de problemas, sendo o mais comum a dor lombar. Muitas dores nas costas não vêm das costas em si, mas sim da falta de força nos glúteos, que obriga os músculos lombares a trabalhar em excesso para estabilizar a pelvis. Caminhar não ativa os glúteos de forma significativa.
Para os acordar, precisamos de um movimento mais específico, como a ponte de glúteos. Este é um exercício seguro, feito deitado, que isola e fortalece esta área crucial. Deite-se de costas no chão ou num tapete, com os joelhos dobrados e os pés bem assentes no chão, à largura das ancas. Coloque os braços ao lado do corpo com as palmas das mãos viradas para baixo. Agora respire fundo e, ao expirar, contraia os glúteos e levante as ancas do chão, até que o seu corpo forme uma linha reta desde os ombros até aos joelhos. Imagine que está a espremer uma laranja entre as nádegas. O mais importante é garantir que o movimento vem das ancas e não das costas. Mantenha a posição no topo por 2 ou 3 segundos, sentindo a contração, e depois desça lentamente, vértebra por vértebra. Não tenha pressa. A qualidade do movimento é muito mais importante do que a quantidade. Faça 2 séries de 10 a 15 repetições. Os benefícios da ponte de glúteos vão muito para além do alívio da dor nas costas. Glúteos fortes são o motor do nosso corpo. Eles impulsionam-nos para a frente quando caminhamos, ajudam-nos a subir escadas com facilidade e dão-nos estabilidade em cada passo. Ter glúteos fortes significa menos pressão sobre os joelhos e tornozelos. Este exercício, que pode ser feito confortavelmente em casa, é uma das formas mais poderosas de reconstruir a base de suporte do seu corpo, melhorando a sua mobilidade geral e protegendo-o de uma das queixas mais comuns e debilitantes da idade adulta. Chegamos ao nosso último exercício, aquele que prometi que o iria surpreender pela sua simplicidade e imensa relevância para o nosso cotidiano. Já fortalecemos as pernas, a parte superior do corpo, o equilíbrio estático e os nossos músculos estabilizadores. Agora, vamos juntar tudo num movimento dinâmico que simula um dos maiores desafios do dia a dia: ultrapassar obstáculos. Pense nas vezes que tem de levantar o pé para passar por cima do lancio do passeio, de um brinquedo esquecido no chão, ou até mesmo para entrar e sair da banheira. Estes movimentos exigem uma combinação de força numa perna só, equilíbrio dinâmico e mobilidade da anca. O exercício chama-se passar por cima de um obstáculo imaginário. Não precisa de nenhum equipamento, apenas da sua imaginação. Fique de pé, com os pés à largura das ancas, perto de uma parede ou de uma cadeira para se apoiar, se necessário. Agora, imagine que tem um pequeno objeto no chão, à sua frente. Levante o joelho direito para cima e para a frente, como se estivesse a marchar, e depois mova o pé para o lado, passando por cima do obstáculo imaginário, e pouse o pé suavemente do outro lado. Depois, faça o movimento inverso. Levante o pé, passe por cima do obstáculo de volta para a posição inicial. Faça o mesmo com a perna esquerda. O segredo é fazer o movimento de forma lenta e controlada. Tente manter o tronco o mais direito possível, evitando inclinar-se para o lado. Este exercício pode parecer quase infantil, mas é incrivelmente poderoso. Primeiro, está a melhorar a mobilidade da sua anca, uma articulação que tende a ficar muito rígida com a idade, limitando os nossos movimentos. Segundo, está a desafiar o seu equilíbrio numa perna só, enquanto a outra está em movimento, o que é muito mais funcional e parecido com a vida real do que ficar simplesmente parado num pé só. Terceiro, está a fortalecer os músculos flexores da anca, que são essenciais para levantar os pés e evitar tropeçar. Comece por fazer 10 repetições para cada perna. À medida que ganha confiança, pode aumentar a altura do seu obstáculo imaginário, obrigando-se a levantar mais o joelho. Pode até colocar um objeto real, mas macio no chão, como uma almofada, para ter uma referência visual. Este exercício é a peça final do puzzle. Ele integra a força que construiu com os agachamentos e as pontes de glúteos, a estabilidade do tronco das flexões na parede e o equilíbrio que praticou com o andar em linha, e aplica-os a um movimento prático e funcional. Em conjunto, estes 5 exercícios criam um programa de proteção completo para o seu corpo. Não se trata de substituir a sua caminhada, que continua a ser fantástica para o seu coração e para a sua mente. Trata-se de a enriquecer. Pense na caminhada como a base e nestes exercícios como os pilares que sustentam a estrutura, garantindo que ela permanece forte
estável e funcional por muitos e muitos anos. Lembre-se, não precisa de passar horas a fazer isto. 10 a 15 minutos por dia é tudo o que precisa para começar a sentir uma diferença notável. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Comece devagar. Ouça o seu corpo e celebre cada pequena melhoria. Estas não são apenas rotinas de exercício, são investimentos diários na sua autonomia, na sua confiança e na sua capacidade de continuar a desfrutar da vida ao máximo, sem limitações. Nunca é tarde demais para começar a construir um corpo mais forte e resiliente. As pequenas mudanças que fizer hoje terão um impacto gigantesco na sua saúde e felicidade de amanhã. Agora, gostava muito de saber a sua opinião. Já conhecia algum destes exercícios? Qual deles acha que vai experimentar primeiro? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. E se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, não se esqueça de subscrever e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos com dicas para viver a sua melhor vida, em qualquer idade. Muito obrigado por ter assistido. Lembre-se sempre, o movimento é vida, e o seu corpo foi feito para se mover bem, hoje e sempre.